Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco, deixa seu comentário neste vídeo. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco, pessoal. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Dia de Vasco e Botafogo daqui a pouquinho às 19 horas em São Januário, ingressos esgotados. O caldeirão vai ferver, lugar de vascaíno hoje é em São Januário. Quem não conseguiu ingresso é na Barreira do Vasco, o melhor pré-jogo do Brasil, São Barreira. Consumir os produtos que são vendidos pelos trabalhadores da Barreira do Vasco, casa do legítimo clube do povo, bebidas, comidas, produtos da melhor qualidade que são vendidos pelos trabalhadores da Barreira do Vasco, que ganham de forma honesta o seu dinheiro no entorno de São Januário. Então, pessoal, o Vasco tem que vencer hoje, pessoal, o Vasco tem que vencer hoje. Os resultados ajudaram, a tabela ajudou. O Bahia perdeu para o Grêmio na Arena do Grêmio, o Cruzeiro perdeu para o Internacional no Mineirão, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino no estádio do Bragantino. E o Vasco precisa sair da zona, a torcida do Vasco, o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento hoje. Para isso basta que o Vasco vença o Botafogo. Jogadores do Vasco, foco total. Esse jogo de hoje é um divisor de águas para o Vasco, para nós vascaínos alcançarmos, e o Vasco alcançar o seu grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Vençam o Botafogo hoje. Eu, apesar de tudo, estou otimista. Meu placar para hoje é 1-0 Vasco, gol de Verratti, o nosso pirata da colina. O Botafogo vem de derrotas para Cuiabá e Palmeiras jogando no Newton Santos. O Botafogo tem desfalques de jogadores que são importantíssimos no sistema defensivo do Botafogo. O Adrielson, Vitor Cuesta, o Marlon Freitas. O Vasco precisa, a torcida do Vasco, se aproveitar, tirar proveito disso. O Vasco não tem nada a ver com isso.
O Vasco vem de vitória fora de casa contra o Cuiabá, o que trouxe de volta a confiança para essa equipe do Vasco. Portanto, os jogadores do Vasco ganhem hoje pela torcida do Vasco, que vai apoiar. A torcida do Vasco é sensacional, é espetacular. Nós amamos esse clube incondicionalmente. Ganhe pela torcida do Vasco, que vai lotar São Januário, esgotou os ingressos em 2, 3 horas de venda. A torcida do Vasco é espetacular, é sensacional. Joguem pela torcida do Vasco. Saiam da zona de rebaixamento hoje. Basta, o Vasco só depende dele, basta o Vasco vencer o Botafogo. Então, jogadores do Vasco, deem tudo, deixem tudo dentro de campo nesse jogo de hoje e vençam o Botafogo. Façam isso pela torcida do Vasco, que precisa sair da zona de rebaixamento hoje. Não existe o Vasco ficar afundado na zona de rebaixamento o campeonato todo, nessa pressão, um campeonato dificílimo como é o Campeonato Brasileiro. É muita pressão, o Vasco está praticamente o campeonato todo afundado na zona de rebaixamento. Isso não existe, o Vasco precisa sair hoje, só depende dele. E aí o Vasco joga o Cruzeiro na zona de rebaixamento. O Vasco joga o Cruzeiro na zona de rebaixamento. E se o Santos perder às 21 horas, depois do jogo do Vasco, às 21 horas, se o Santos perder para o Cuiabá na Vila Belmiro, o Vasco também passa o Santos, porém o Vasco não depende do resultado do Santos para sair da zona de rebaixamento. O Vasco vencendo o Botafogo, o Vasco sai da zona de rebaixamento e joga o Cruzeiro na zona de rebaixamento. E joga a pressão para cima do Cruzeiro, para cima da torcida do Cruzeiro. Portanto, eu repito, joguem pela torcida do Vasco. Os jogadores que são Vasco, esses são Vasco, eles vão jogar, né? Eles sabem o sentimento. Quem não é Vasco não sabe o nosso sentimento. Portanto, se coloquem quem não é Vasco, o jogador do Vasco que não é Vasco, se coloquem no lugar do torcedor do Vasco, olhem para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco não merece estar mais na zona de rebaixamento. Essa equipe do Vasco não merece mais estar na zona de rebaixamento. Esse clube não merece mais estar na zona de rebaixamento. A história mais bonita do futebol. Portanto, vejam o que a torcida do Vasco faz por esse clube, esse amor. Esse amor que nós que nascemos Vasco temos por esse clube. O Vasco faz parte da nossa vida. Nós vascaínos sabemos, o Vasco faz parte da nossa vida. Então, se coloquem no lugar desse torcedor. E joguem por esse torcedor, saiam da zona de rebaixamento por esse torcedor que vai estar em São Januário hoje. É o apelo que eu faço. Portanto, pessoal, a notícia não podia ser diferente sobre o jogo de hoje. Vasco e Botafogo, o jogo válido, o clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A notícia é do jogo, pressionados por razões diferentes. Vasco e Botafogo protagonizam um clássico que promete ser disputado às 19 horas, hoje, segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão em São Januário, ingressos esgotados. A notícia segue, a pressão no Vasco é para deixar a zona de rebaixamento. Hoje o clube está com 34 pontos, 3 a menos que o Santos, que também joga nesta segunda-feira. Em caso de vitória sobre o Botafogo, o time de Ramon Dias vai deixar o Z4 e ultrapassar o Cruzeiro, que perdeu para o Internacional no domingo jogando no Mineirão, ou seja, ontem. O Botafogo tem 59 pontos e segue na liderança, mas chega pressionado após perder de virada para o Palmeiras na última quarta-feira no Newton Santos. A equipe de Lúcio Flávio abriu 3 a 0, mas perdeu por 4 a 3 no duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time está sem vencer há 3 jogos e viu o Palmeiras encostar na segunda posição e igualar o número de pontos nesta rodada ao vencer o Atlético Paranaense.
Portanto, pessoal, primeiramente notícias do Vasco, nosso Vascão do técnico Ramon Dias. O Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo. Pablo Verratti, o nosso pirata da colina, que cumpriu suspensão, volta ao time. A tendência é que Eric Marcos continue no ataque titular. A provável equipe, provável time do Vasco, torcida do Vasco, para esse jogo de hoje contra o Botafogo às 19 horas, daqui a pouquinho em São Januário. O Caldeirão vai ferver. Provável time do Vasco no gol, Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique. Na zaga do Vasco formada por Maicon e Medel. Na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio-campo do Vasco formado pela trinca de volantes com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E o ataque do Vasco, os dois jogadores abertos pelas pontas, Gabriel Peck e Eric Marcos. E centralizado à volta do nosso centroavante, o nosso camisa 99, Pablo Verratti, o pirata da colina. O meu placar é 1-0 Vasco, gol de Verratti. Quem está fora dessa equipe do Vasco para este jogo de hoje? Capácio e De Luca no departamento médico. Figueiredo e Miranda com a seleção brasileira no Pan-Americano. Rossi e Marlon Gomes lesionados. Seriam avaliados antes do clássico e ainda são dúvida. Eu já adianto aqui, pessoal, informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco. Rossi e Marlon Gomes não vão para este jogo. Provavelmente estarão à disposição para o jogo do próximo domingo contra o América Mineiro, também em São Januário. Os pendurados para esse jogo de hoje, pessoal, o que envolve diretamente a equipe do Vasco que vai para o próximo jogo, no próximo domingo, contra o América Mineiro em São Januário, que são jogadores pendurados que podem ser suspensos ou não. Torço para que ninguém seja suspenso. Portanto, vamos aos pendurados do Vasco para este jogo de hoje. Paulo Henrique, Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Michael, Marlon Gomes, Praxedes, Puma Rodrigues, Ryan, Robson Bambu, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel e Zé Vitor são os pendurados do Vasco para este jogo de hoje. Agora notícias do Botafogo, adversário do Vasco neste clássico de hoje, daqui a pouquinho às 19 horas em São Januário, com ingressos esgotados. O Botafogo do técnico Lúcio Flávio. O Botafogo tem 3 desfalques para o clássico. O zagueiro Adrielson expulso contra o Palmeiras. Vitor Cuesta, que recebeu o 3º cartão amarelo. E o volante Marlon Freitas, que também cumpre suspensão, estão fora do jogo de hoje. Com isso, a tendência é que Sampaio, Bastos e Danilo Barbosa ocupem as posições respectivamente. Provável time do Botafogo para este jogo de hoje: Lucas Perry, de Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Quem está fora desta equipe do Botafogo neste jogo de hoje? Rafael e Patrick de Paula lesionados. Adrielson, Vitor Cuesta e Marlon Freitas suspensos. Os pendurados do Botafogo para este jogo de hoje: Adrielson, de Plácido, Eduardo, Hugo, Janderson, Matias Segovinha, Felipe Sampaio, Rafael e Tiquinho Soares. Agora a arbitragem, atenção torcida do Vasco, de olho na arbitragem, o quadro de arbitragem para este jogo de hoje. O Vasco, que é de longe o clube mais prejudicado, mais operado, mais roubado pela arbitragem neste campeonato brasileiro. A arbitragem para este jogo de hoje: o árbitro será Leandro Pedro Voaden. O assistente 1,
Danilo Ricardo Simon. Assistente 2, Marcelo Vangassi. E o VAR será Wagner Hillway. Portanto, de olho na arbitragem, esse campeonato brasileiro, que na minha opinião não é um campeonato decidido dentro de campo. O campeonato brasileiro, na minha opinião, é um campeonato decidido fora de campo pela arbitragem e pelo VAR. E o Vasco é de longe o clube mais prejudicado pela arbitragem, mais operado, mais roubado. Nós vascaínos sabemos disso. Esta é a minha opinião, não é o certo, não é o errado, é apenas a minha opinião. Portanto, pessoal, uma outra notícia que segue, as notícias estão ligadas, que é o seguinte: o aproveitamento do Vasco em clássico nesta temporada. Pressionado na zona de rebaixamento, o time tem 3 vitórias contra rivais em 2023. Pressionado para deixar a zona de rebaixamento, o Vasco entra em campo nesta segunda-feira, precisando superar o aproveitamento ruim em clássicos até o momento nesta temporada. O time recebe o Botafogo, líder do campeonato, em São Januário, às 19 horas. Este será o 11º e último clássico do Vasco em 2023. Dos últimos 10, o time venceu apenas 3. Soma ainda um empate e 6 derrotas. O aproveitamento é de 33,3%. Portanto, contra o Botafogo, o time tem 1 vitória e 1 derrota em 2023. Em São Januário, a última vitória sobre o rival alvinegro foi em 2021, no dia 10 de janeiro, pelo Brasileirão de 2020. O Vasco venceu por 3-0, com gols de Thales Magno, Andrei e Iago Pikachu. Notícia segue: nos últimos 3 jogos entre as equipes em São Januário, foram 2 vitórias do Botafogo e 1 empate. No geral, os rivais se enfrentaram 52 vezes no estádio, com 20 vitórias vascaínas, 17 empates e 15 vitórias do Botafogo. Portanto, retrospecto do Vasco aí em clássicos, né, pessoal? E uma outra notícia, pessoal, que eu gostaria de trazer aqui, que é o seguinte: a mãe do Gui, né? A mãe do Gui, o nosso mascote, o nosso amado Gui, torcedor do Vasco, símbolo aí, que tem ali um probleminha de saúde, porém é uma criança feliz. O Gui é sensacional. Eu sempre me emociono quando vejo os vídeos do Gui. E realmente o Gui é sensacional. E a mãe do Gui rebate críticas após o xodó do Vasco cantar hino do Fluminense. Qual o problema? E é isso aí, pessoal. Qual o problema, pessoal? Não façam isso com o Gui. É um apelo que eu faço. Por favor, não façam isso com o Gui. O Gui é uma criança. Respeitem as crianças, respeitem a criança que é o Gui. É um apelo que eu faço, pessoal. Eu me emociono quando eu falo do Gui. O Gui é espetacular, o Gui é sensacional. Entendeu? Desculpa. Mas não tem como, todos nós nascemos crianças, pessoal. Todos nós fomos crianças, nós éramos iguais ao Gui. A gente vai ficando adulto e vai perdendo a criança. A vida vai dando porrada na gente, a gente vai perdendo a criança. Que a gente nasceu, né? Infelizmente. Na minha opinião, o ideal era que não perdêssemos nunca. Porém, é tanta porrada que a vida vai dando na gente, a gente vai perdendo isso e vira o que a gente vira quando a gente chega a adulto. Portanto, não tirem isso do Gui, deixem o Gui ser criança. O Gui tem a inocência de uma criança. O Gui faz as coisas naturalmente. O Gui não tem a maldade desse mundo adulto. Isso é coisa de adulto. Não façam isso com o Gui, por favor. Por favor, não agridam o Gui, não mandam mensagens agredindo os pais do Gui pela internet, por favor. É um apelo que eu faço, um apelo do Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Respeitem a criança que é o Gui. O Gui é vascaíno. A torcida do Vasco ama o Gui, eu amo o Gui. Gui, eu te amo. Eu me emociono vendo os vídeos do Gui.
E o Gui é sensacional para mim, o Gui é o Vasco e o Vasco é o Gui. Então é isso. Portanto, pessoal, um dos grandes personagens da temporada do Vasco é sem dúvidas o pequeno Guilherme, o nosso Gui. O torcedor mirim xodó da torcida virou amuleto do time na briga contra o rebaixamento. Mas no último sábado o menino deixou a paixão com os Maltino um pouco de lado para parabenizar o Fluminense pelo título da Libertadores. Nas redes sociais postou um vídeo em que canta o hino do rival. O gesto exaltado por muitos pela maturidade do garoto de 8 anos também foi alvo de críticas por parte da torcida do Vasco. A mãe do Gui, Tayane Gandra, se pronunciou após os ataques. Portanto, pessoal, eu prometo que eu vou trazer... Estou chegando aqui ao final desse vídeo, que o vídeo tem um tempo. Eu prometo que eu trago o complemento dessa notícia no próximo vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco, deixa seu comentário nesse vídeo, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco, pessoal. Eu vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Meu placar para hoje é 1-0 Vasco, gol de Verratti. Vamos vencer hoje, sair da zona de rebaixamento hoje. Portanto, pessoal, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui ao final desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo juntos, saudações vascaínas.